Combatendo com São Miguel Arcanjo, combatendo com São Miguel as lutas que nós temos que travar, o irmão veio nosso auxílio. Amém? Estende suas mãos em direção a Ele agora. Entrega a vida deles totalmente ao coração de Jesus, pela Santa Maria, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, nós entregamos a pedimos todas as graças necessárias para este momento de pregação, para este momento de luta espiritual que nós vamos viver. Vem, Senhor, manifesta o seu poder e a sua glória. Entregamos Ele toda a sua vida ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Boa noite a todos. Que não dá pra ver, de maçã. X. Faca X. Partilhando com vocês o tema de hoje, pela graça e obediência a Deus, sermos preservados do mal pelas mãos de São Miguel. Começando a trazer uma honra estar aqui para vocês. Meu nome é Sérgio, eu sou coordenador do grupo de oração do Colo da Mãe e do Pai da Clara do Brasil. E minha Alessandra é secretária do grupo e é intercessora também do nosso grupo. E hoje eu vim aqui para falar da obediência e os planos do Senhor são perfeitos. Mais uma vez, com obediência. Se alguém aqui mora no bairro há mais ou menos 30 anos, provavelmente já passou por mim nas ruas do bairro, porque meu início aqui foi nesse bairro, 30 anos atrás, quando comecei a trabalhar nessa linha. A minha história, quando eu vim do interior para Belo Horizonte, começou. Então aqui eram poucas ruas, né? A avenida de Beco não existia. É uma honra estar aqui hoje de novo com vocês. Um grande prazer para mim estar de volta aqui hoje. Amém? A gente fala de obediência, não tem como a gente começar a falar de obediência sem antes falar primeiro de Maria, né? A nossa Mãe Santíssima. É o modelo perfeito de obediência a Deus, obediência ao Pai. Ninguém melhor do que ela, ninguém foi mais obediente ao Pai do que Maria. O anjo, quando anunciou, ave cheia de graça, ninguém teve tanta graça. Não existe outra pessoa que recebeu tamanha salvação, vinda do céu, ave cheia de graça. Ela é a única. E ela recebeu do anjo essa salvação, ave cheia de graça, e a resposta dela: faça-se em mim segundo a tua palavra. Exemplo de obediência, de humildade, de serviço. É um exemplo que nós devemos seguir. Ela nos mostrou o caminho que nós devemos fazer. Tudo que a gente fala em graça e obediência, não tem como começar a falar se não for com Maria. Tudo passa por ela. A salvação passou por ela. O Salvador chegou a nós por ela. Ela é o nosso modelo de obediência. Amém? Quando a gente fala em Maria, ela foi obediente até o final, ela abriu mão
quer da gente, qual é a proposta que Deus tem para a vida de cada um de nós, e ver qual é a resposta que nós estamos dando. Ela é o modelo de obediência. Abriu totalmente mão daquilo que poderia ser da vida dela. Prometia em casamento. Qual jovem prometia em casamento e espera ansiosamente chegar o dia para construir uma casa, construir um lar, construir uma família? E o anjo chega, ave cheia de graça. Primeiramente, um grande susto, né? Imagina qualquer um de nós, um ser angélico, chegar na nossa presença e nos fazer uma salvação. Qual seria a nossa reação? Certamente, naquele momento, ela teve um momento de espanto, né? Jovem, adolescente, ave cheia de graça, a própria palavra diz, né? E ela ficou conturbada. O anjo disse: não tenhais medo. Aí é que ela se acalmou. Quantas vezes nós estamos com o coração atribulado, com a mente atribulada, a gente até clama o Espírito Santo, como nós clamamos maravilhosamente aqui, vinde Espírito Santo. Ele vem e fala no nosso coração, fala no nosso ouvido. Mas nós estamos ouvindo o que ele está falando. Nós estamos prestando atenção no que ele está dizendo em nosso coração. Nós estamos compreendendo aquilo que ele quer de nós. E qual é a nossa resposta para ele? Nós estamos dizendo sim? Nós estamos fazendo a vontade dele? Ou a nossa vontade está sendo feita acima da vontade dele? Então, nós devemos ser obedientes, como Maria foi obediente. Ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, dar o nosso sim, ainda que não seja aquilo que nós queremos a princípio. Quantas vezes a gente pede uma graça e Deus nos dá uma palavra que não era muito aquilo que a gente queria? E você fala: ah, meu Deus, mas não é isso que eu quero. Mas a gente quer que Ele faça a nossa vontade, ou é para fazer a vontade dele? É para fazer o que é certo por Ele, ou aquilo que é certo pelo nosso entendimento? Então a nossa obediência tem que ser incondicional. Nós temos que pedir, nós temos que ter o coração aberto e a mente pura para ter o correto discernimento daquilo que o Senhor quer para nós. E muitas vezes o que nós pedimos não é o melhor para nós. Paulo já disse. Muitas vezes nós não sabemos pedir. É o Espírito Santo que nos ajuda. Amém? A Maria, como exemplo de obediência, e a própria palavra da Bíblia ela tem, desde o início, relatos de obediência e também de desobediência. Desde a saída do povo do Egito, quando Deus falou a Moisés, o povo veio, foi ao deserto, atravessou o mar, foi ao deserto. Tinha um mês de obediência, tinha um mês de desobediência. Quando o povo desobedecia, vinham os castigos. Quando o povo estava debaixo da graça, recebiam as bênçãos. Às vezes nós pedimos e não recebemos. Qual é a nossa situação? Nós estamos na obediência ou estamos na desobediência ao Senhor? A gente pede, nós estamos preparados para receber aquilo que Deus tem pedido, tem para nos oferecer. Então, a obediência é o princípio de tudo na nossa vida. Desde uma obediência profissional, como eu citei no trabalho, a obediência familiar, nossos pais, mães, avós, a obediência na igreja, ao bispo, ao sacerdote. Nós devemos firmar por levar uma vida na obediência e, acima de tudo, na obediência ao Senhor. Então, é muito importante
nós buscarmos o conhecimento da palavra, o conhecimento daquilo que são os ensinamentos, a vontade do Senhor para a nossa vida. Para a gente clamar o Espírito Santo, que Ele nos mostre aquilo que nós temos que fazer. Nós temos um coração com os ouvidos abertos para compreender e seguir fielmente tudo aquilo que Ele tem para nós. Sermos obedientes como Maria foi obediente. A desobediência, ela gera pecado. Pela desobediência é que o pecado evolui. Se nós olharmos em Gênesis 3, quem quiser, quando tiver com a palavra, quiser conferir, Gênesis 3, capítulo 3. Deus criou o homem, do lado do homem, Ele tirou a costela e constituiu a mulher. Tirou do lado, não foi de baixo, não foi de cima, não foi das costas, não foi da frente, tirou do lado, para que ela fosse companheira. E Deus deu a prescrição, está em Gênesis 3:3. Uma regra muito simples. Uma regra muito simples. Ele fala para não comer do fruto da árvore do centro do jardim. E o que fizeram? Ouviram a serpente, não ouviram aquilo que Deus concedeu. A desobediência. Deus falou: não comais, se comeres, morrerás. Mas a serpente, astuta, nada, vocês vão ser igual a Deus. A desobediência. Não fizeram aquilo que o Senhor pediu. Ouviram a voz do engano, a voz da sedução. A consequência: expulsos do paraíso, colocados para fora. Quantas vezes nós também desobedecemos e sofremos consequências, né? Tudo que a gente faz tem consequência. Seja na nossa vida profissional, familiar e na vida religiosa. Deus nos fala, nós não fazemos. Não é que Deus nos dá um castigo, mas são as consequências dos nossos próprios atos. Pelo pecado, pelo erro o pecado é todo mundo, mas pela obediência de Maria, o Salvador de todo mundo. Pela graça e pela obediência, nós seremos protegidos, nós seremos libertos, nós alcançaremos a salvação. Pela graça e pela obediência. A desobediência nos levou à perdição. A obediência de Maria trouxe para nós de novo a salvação, trouxe para a humanidade a salvação. Então, quando Maria falou: eis aqui a serva do Senhor, aconteça comigo segundo a vossa palavra. Lucas 1:38. Exemplo de obediência, de serviço. Eis aqui a serva do Senhor, humildade.
Senhor falou. Vamos estar lá em Romanos 5,19. Quem tiver com a palavra, quiser ler para a gente, Romanos 5,19. Romanos 5,19. Assim como a desobediência de um homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornaram justos. É o que eu falei, quando Eva errou, desobedeceu, todos se tornaram pecadores. Pela graça e pela obediência de Maria, todos foram salvos. A salvação é todo mundo. Amém? Da mesma forma, essa falou quando a gente fala de obediência, Maria foi obediente e o próprio Cristo, o Deus encarnado, feito carne humana como nós, exceto no pecado. Obediente até o fim, obediente até a cruz, obediente até a morte. Agonia do Getsemane. Se tu quiseres, Senhor, afasta-me desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Cristo, Jesus Cristo, o Deus que na terra conosco, feito homem, obediente ao Pai, seja feita a tua vontade. Por que nós muitas vezes questionamos qual é a vontade do Senhor? O que nos falta para poder compreender e aceitar de coração o que o Senhor tem para nós? Quantas vezes, não sei a palavra, mas lembra das vezes que você pediu alguma coisa que o Senhor falou para você e nós duvidamos daquilo que o Senhor estava nos mostrando, daquilo que estava falando. Nós pedimos para nos livrar de alguma situação, mas que aquela situação que nós deveríamos passar por ela. Muitas vezes nós precisamos sim de cura, de libertação, precisamos de estar apoiados no Senhor para que Ele nos sustente e nos leve a todos os lugares. Mas existem determinadas situações que nós vamos passar por ela. O próprio Cristo falou: no mundo havereis ter sofrimento. Nós passaremos por situações difíceis, mas é nele que nós encontraremos força, pela obediência. Pela obediência e pela graça. Amém? Quando Jesus também esteve antes do Getsemane, ele esteve no deserto, fazendo um jejum, a preparação para toda a entrega, para todo o serviço. Deu fome, deu sede. Pensa na nossa condição humana, depois que você passa por um jejum prolongado, a fome, aquilo que o nosso organismo sente. Ali veio o tentador. E ele, sendo Deus,
sim a dor, de pedir a libertação, a restauração, mas mesmo na dor, jamais fugir daquilo que é a vontade do Senhor. Nós devemos obediência acima de tudo. Então, os anjos vieram e colocaram a servir. Mateus 4:11. Ele resistiu com fome, com sede. Não sofreu, não seduziu, não cedeu à sedução do inimigo. Por obediência ao Pai. Ele veio para cumprir a missão dele e foi fiel até o fim, obediente até o fim, obediente até a morte. Os anjos vieram para servir. Os anjos, seres celestiais, também obedientes ao Pai. Os anjos bradam glória, assim está na Escritura, né? Os anjos louvam o Senhor o tempo todo. Mas também entre os anjos houve desobediência. Nós somos humanos, nós somos falhos. Quando a gente erra, nós temos que ter a humildade de voltar ao Senhor e pedir perdão pelas nossas faltas. Nós temos que pedir perdão pelos nossos erros. Mas nós não podemos nos sentir destruídos pelo nosso próprio erro. Porque os anjos também erram. O anjo que errou, decaiu. Também está escrito no livro de Daniel e também no livro do Apocalipse, Apocalipse 12, 7-9. Vamos ler junto ao Apocalipse 12, 7-9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. Já não houve lugar no céu para eles. Miguel venceu a batalha com o dragão. Os anjos, eles combatem com nós. Miguel combate com nós. Miguel precipitou dos céus modernos aquele que desobedeceu ao batalha do céu. E hoje os anjos estão aqui para nos proteger, para nos guiar, para batalhar com nós. Nós devemos estar sempre atentos ao chamado do Senhor, estar obedientes à palavra do Senhor. Nós devemos sempre nos colocar na posição de humildade e pedir que São Miguel venha interceder e combater por nós. Que ele venha para nos proteger das ciladas do inimigo, das armadilhas do inimigo, toda a maldade plantada no nosso caminho. Então, São Miguel é o anjo do Senhor que vem para combater no nosso favor. São Miguel, Micael, quem como Deus.